Olá, boa noite, seja um prazer retomar a nossa rotina muito positivas, né? A gente tem falado sobre assuntos muito pertinentes no cuidado materno-infantil, desde a fertilidade, da gestação, adentrando aí no cuidado mais direto à criança no pós-parto e ao longo de toda a infância, né? Unindo aí todas as minhas especialidades. Mas hoje a gente vai ter um papo mais direto referente à saúde e ao cuidado dessa mulher, né? Da mãe que está gestando, a mãe que é casa para essa criança. E algo que a gente não pode esquecer é que para a gente poder atingir um cuidado direto a essa criança, a gente precisa cuidar dessa mãe, porque afinal de contas, ela é que está sendo ali o casulinho para aquela criança que está se formando e muito em breve vai chegar aqui nesse mundo. E aí, obviamente, a mãe ela vai estar bem, né? A criança vai estar bem quando a mãe estiver bem também. Tô vendo que algumas pessoas já estão começando a entrar. Para quem já me conhece, eu sou Amanda Braga, e para quem não me conhece, além da sua Nutriped, eu também sou nutricionista materno-infantil, né? Na verdade, são as minhas duas formações. Sou nutricionista pediátrica e materno-infantil e cuido aí dos ciclos da vida, como eu já disse aqui no início, desde a fertilidade, desde aquele casal que tem o desejo de gestar e está tratando condições ou preparando o ambiente para isso, até propriamente dito a infância, né? Acompanho essa família aí nesse ciclo, no pré-natal, quando essa família já está gerando essa criança, no pós-parto, com foco sempre no cuidado materno, né? Eu gosto muito de enfatizar isso. A criança ela vai estar bem quando a mãe estiver bem, não só no sentido físico, fisiológico desse cuidado, mas também emocionalmente, porque a criança ela percebe as emoções, ela recebe, né, a descarga de hormônios que as oscilações emocionais da mãe geram para ela. E por isso é super importante a gente direcionar esse cuidado para essa mulher que está gestando. Então, sou a sua Nutriped, a sua nutricionista materno-infantil, e como conversei, né, com vocês ontem nos stories e hoje também, eu tô retomando aqui a nossa sequência de lives, né? A intenção é que a gente faça lives toda semana, tá? Sempre sobre um tema diferente, sobre o cuidado materno-infantil. E aí a gente vai variando esses temas, né, conforme as demandas que vocês vão me trazendo. Então fiquem à vontade para trazer sugestões no direct, nas caixinhas quando eu abro. Aqui eu também aproveito esse espaço que eu consigo estar falando com todo mundo para trazer dúvidas que são muito pertinentes no consultório, que eu acho importante trazer para cá também, porque sei que elas também aparecem por aqui. E tanto é que o tema da nossa live de hoje, ela foi motivada, né, por colocações, uma única colocação, na verdade, que ela é sempre muito presente no consultório, mas foi especialmente presente na última semana, nos atendimentos de pré-natal, e nos atendimentos dessa semana já, né, a gente tá aí na metade da semana, mas já foi muito colocado nas consultas desde segunda-feira, e que sempre aparece muito por aqui, que é o ganho de peso na gestação. É um tema que ainda gera muita insegurança, muita aflição, um certo temor, né? Porque a gente entende que ao passo que essa mulher casa, esse corpo ele tá todo em transformação, né? Não só fisiologicamente, mas fisicamente também. Então são novas curvas que chegam, números ali na balança que aumentam, e há uma certa insegurança mesmo, né, em relação a como isso vai evoluir até o final da gestação e principalmente após. Será que eu vou conseguir recuperar o peso que eu tinha antes de engravidar? Será que o meu corpo vai retornar ao que ele era em elasticidade, né, em tônus muscular após o meu bebê sair daqui do forninho? Então, é sobre o que a gente vai falar hoje, é sobre o que eu falo sempre no consultório e sempre vou estar trazendo também esse tema aqui para vocês, porque a gente sempre recebe, inclusive, atualizações, né, das autoridades
em saúde materno-infantil sobre as recomendações para esse período. Eu tenho sempre muita responsabilidade em tudo que eu vou trazer aqui para vocês, né? No que toca a ciência, no que toca o que é de fato recomendado pelas autoridades em saúde, tá bom? Então sejam muito bem-vindos e bem-vindas. E vamos dar início então ao nosso bate-papo? A primeira coisa, gente, que eu queria enfatizar é que quando o assunto é ganho de peso na gestação, a frase mais comum da gente ouvir, tô vendo que tem outras nutris aqui entrando também, e quem cuida, né, de gestante vai entender o que eu tô falando, talvez se identifique, é que a gente ouve muito a seguinte frase: Nutri, eu não quero ganhar peso na gestação, ou eu não quero engordar, eu quero ganhar só o peso do bebê mesmo. E aí, gente? Vocês acham que é possível? Responde aqui no chat. Essa pergunta, inclusive, eu já dei a cola da resposta para vocês ontem no feed, né? No post que eu fiz ontem. Quem não viu ainda, vai lá dar uma conferida, que tem informações muito importantes. Mas não, gente, infelizmente não é possível não ganhar peso, não é possível engordar durante a gestação. E essa é uma frase que eu gosto muito de dizer que ela não faz sentido, mas explicar para você por que ela não faz sentido. E tudo começa quando você para pensar que a partir do momento que o seu corpo ele é casa, ele tá gerando uma nova vida, essa nova vida que está se formando vai agregar na sua balança com o peso dela também. Claro que esse peso, né, o peso do bebê, ele não vai aparecer aí no primeiro trimestre, né? Ele vai aparecendo à medida em que esse bebê vai se desenvolvendo, né? No primeiro trimestre ele pesa ali graminhas. Ele costuma chegar a 1 quilo a partir do segundo trimestre, né? Aí mais final do segundo trimestre, início do terceiro, que é quando o ritmo de desenvolvimento desse bebê muda, porque a natureza entende que está próximo da data prevista para o parto, está próximo dele chegar aqui a esse mundo e ele precisa estar pronto. E aí, para estar pronto, ele precisa acumular nutrientes, ele precisa fazer as suas reservas nutricionais de vitaminas, de minerais, mas principalmente ele precisa consolidar suas reservas teciduais. Tecido muscular, né, o tecido de gordura, e esse é um período em que o ganho de peso dele, o desenvolvimento dele vai dar uma acelerada. E aí é quando a gente começa a observar um crescimento da barriguinha de vocês também. Mas, apesar de ainda não agregar com peso efetivamente no primeiro trimestre, o seu corpo ele vai passar por toda uma transformação para poder ser a casa desse bebê ao longo dessas 40 semanas previstas para sua gestação. E aí, a primeira coisa que você precisa saber é que o seu volume de sangue vai aumentar. Porque vocês lembram que o que vai formar o sangue do bebê vai ser o seu. O sangue do bebê ele se forma a partir do seu e a nutrição desse bebê também é garantida a partir do seu sangue, porque é esse sangue que chega lá até aquela placenta, que é aquele órgão vital para o desenvolvimento do bebê. É o órgão que é extremamente vascularizado, ou seja, cheio de vasos sanguíneos, e é através desses vasos, né, que pelo seu sangue os nutrientes são levados. Então, para suprir essa demanda, o seu corpo precisa produzir mais sangue. E sangue, gente, é volume, sangue pesa. Então, o seu volume de sangue vai aumentar também e vai agregar com o seu peso, né, já no início da gestação, já no primeiro trimestre. Depois do volume de sangue, já acabei falando da placenta, tá? Que é esse órgão extremamente importante, essencial para o desenvolvimento do bebê. Mas você precisa lembrar que a placenta tem um peso também e, de certo modo, ela vai crescendo junto com o bebê. Então, à medida que o bebê vai se desenvolvendo, a placenta ela vai aumentando em tamanho, em proporção, em volume de sangue que ela consegue receber e fornecer para o seu bebê. Então, esse volume, esse peso da placenta, ele também vai aumentando à medida em que as semanas vão evoluindo.
A gente tem aí também a presença do líquido amniótico, que é aquele líquido que envolve o seu bebê durante a gestação, é responsável inclusive por parte da nutrição dele, desempenha funções importantíssimas no desenvolvimento da pele e de todo o desenvolvimento dele, né, de uma maneira geral. Mas esse volume, né, de líquido amniótico, ele também pesa. Então, a gente já tem aí peso de volume de sangue, peso da placenta, peso de volume amniótico, de líquido amniótico, e o peso do bebê que vai aumentando progressivamente. Então, não é possível, entendeu? Por quê? Que não é possível que vocês não ganhem peso durante a gestação, inclusive que não ganhem somente o peso do bebê, porque todos esses compartimentos, né, todas essas estruturas, elas vão somar com o seu peso também. E aí, também preciso que você entenda que as mudanças hormonais que vão acontecer no seu corpo, né, no caso a gente tem aí a progesterona, que é um hormônio que está aumentando em produção no seu corpo para poder nutrir, né, amadurecer e manter a placenta no lugar ali onde ela precisa estar. Essas oscilações hormonais, elas também favorecem um certo acúmulo de gordura, né, no corpo da mulher também. Isso pode acontecer. Mas essa participação em relação ao seu ganho de peso, ela é mínima, né? Porque de fato a maior parte do peso que vai aumentar é decorrente de tudo isso que eu falei. Então pode acontecer sim um incremento de tecido gorduroso, mas o que eu preciso que você foque é que o que vai de fato contribuir para o seu ganho de peso vai ser aumento do seu volume de sangue, placenta, líquido amniótico, desenvolvimento do bebê. E você precisa lembrar que na hora do parto, gestante, a partir do momento em que o seu bebê nasce, muito desse peso ele já vai ser eliminado ali na saída dele e das outras estruturas que a gente conversou aqui, tá bom? Então quero te tranquilizar muito em relação a isso. Mas Nutri, e aí, o que a gente vai fazer, né? Você falou que a maior parte desse ganho de peso vai ser decorrente do bebê, de todas essas estruturas, mas você também falou que pode acontecer de eu incrementar um pouquinho de gordura decorrente das alterações hormonais. Sim, mas o que você precisa saber é que uma alimentação individualizada e um acompanhamento de um profissional da educação física especializado para te guiar numa prática de exercícios do início ao final da gestação vai estar te ajudando não só a controlar esse ganho de gordura adicional que pode acontecer, mas também a programar o seu corpo para esse ajuste de peso após o parto. Então, por mais que exista, assim, esse favorecimento hormonal desse aumento de tecido de gordura, você pode tranquilamente recuperá-lo após o parto, tá? E eu digo que não precisa pressa, né? De fato, a gente entende, tenta se colocar, né, naquele lugar de empatia por vocês, de entender que uma mudança no seu físico, ela pode sim gerar algumas angústias, por isso o acompanhamento psicológico, a terapia estar em dia também é muito importante nessa fase, mas o que nós que somos profissionais de saúde, que cuidamos de vocês no pré-natal, gostamos de enfatizar é que a própria natureza, ela se encarrega de te ajudar a ir ajustando esse peso e o seu físico mesmo, essa distribuição tecidual após o parto. Mas claro, o papel do acompanhamento nutricional e do acompanhamento do exercício físico, ele é fundamental, porque ele vai ajudar, né, a natureza a programar esse ritmo de recuperação de uma forma muito mais leve e muito mais segura para você. Eu tô aqui na live com duas profissionais excelentes, né, que trabalham com o pré-natal, uma Isabelle Pimentel,
pode falar um pouco sobre a atividade física com muito mais respaldo. Ela é especialista no acompanhamento de gestantes no pré-natal e em mulheres no pós-parto. Inclusive amanhã, às 8 horas da noite, nesse mesmo horário, ela vai estar numa live lá no perfil dela. Quem não segue ainda, siga. E não deixe de assistir essa live importantíssima, que ela vai falar com muito mais propriedade sobre a segurança da prática do exercício físico durante a gestação. Ilane, que também está aqui, é pediatra, especialista em infectologia e também vai estar fazendo uma live na sexta-feira, às 10 da manhã, sobre temas muito pertinentes na gestação, inclusive sobre as recomendações médicas, né? Que vocês vão ver que ainda existe muito tabu quando se fala em atividade física na gestação, mas ela vai trazer uma informação com ciência, né? Respaldada em diretrizes da segurança e, muito pelo contrário, da indicação mesmo da prática da atividade física nesse período, tá bom? Então, voltando aqui para o nosso bate-papo, o que eu preciso que vocês entendam, uma vez tendo entendido que não é possível não ganhar peso, mas que mesmo que haja um incremento de gordura, a gente consegue programar essa recuperação para você já durante o pré-natal, né? A gente já está cuidando disso com alimentação e atividade física. Eu queria que você soubesse que o ganho de peso na gestação, ele não é uma receita de bolo, né? Ele não é uma orientação genérica que a gente vai orientar o mesmo ganho de peso na mesma velocidade, no mesmo ritmo para todo mundo. Na verdade, a gente ouve muito no consultório, mas eu vi no vídeo, eu vi numa live, alguém me falou, um conhecido, que o ideal é que eu ganhe 1 quilo por mês, todo mês até o final da gestação. Mas deixa eu falar uma coisa aqui pra vocês. Já tem Reels lá no perfil também falando sobre isso, em que eu desmistifico um pouco sobre isso. Mas, gente, essa orientação ela não é verdadeira, tá? Inclusive, não é seguro para toda gestante esse ganho de 1 quilo por mês até o final da gestação. Por quê? Porque cada gestante ela vai ter uma necessidade. Essa distribuição e essa programação de ganho de peso ela é individual e ela é feita a partir do seu diagnóstico nutricional antes de engravidar. Então, o que é que a gente vai ver primeiro? Primeiro, você chegou no consultório grávida, mas para poder determinar o seu ganho de peso e combinar isso junto com você, eu tenho que entender como é que o seu corpo ele vinha se comportando antes de você engravidar. Porque a gente precisa entender que o que acontece antes de engravidar, ele pode repercutir positivamente ou negativamente nessa gestação. E é baseado nesse antecedente, né, no seu background aí pré-gestacional, que a gente precisa trabalhar para prevenir qualquer tipo de risco para você e para o seu bebê. Então, se você era uma gestante que já estava numa situação de fragilidade nutricional, ou seja, já estava num baixo peso, até mesmo em algum grau de desnutrição, talvez 1 quilo de peso por mês não seja o suficiente para você. Talvez você precise até de um pouco mais do que isso. Se você é uma gestante, por outro lado, que estava num ritmo de ganho de peso mais acelerado, estava talvez um diagnóstico de sobrepeso ou propriamente algum grau de obesidade, talvez 1 quilo por mês também não seja indicado para você, porque pode lhe colocar em situação de risco. Então, ganho de peso, tanto para menos quanto para mais, ele pode levar a gestante e o bebê a situações de alerta, situações de perigo mesmo do curso dessa gestação. Então, não, 1 quilo por mês não é uma regra e não se aplica a toda gestante. E aí, baseado nisso, para nos orientar melhor a programar esse ganho de peso para vocês, o Ministério da Saúde, ele lançou recomendações que vão dizer pra gente qual é a faixa, tá? Porque nem é necessariamente um valor exato, é uma faixa que você pode ganhar ao longo da gestação a depender do seu diagnóstico nutricional antes de engravidar. Esse diagnóstico nutricional a gente faz ainda pelo IMC, né? A gente tem diretrizes e guidelines mais atuais que não indicam mais o IMC para avaliação nutricional em outras condições fora da gestação, mas na gestação as autoridades que ditam as recomendações em saúde materno-infantil ainda não conseguiram chegar a um parâmetro mais confiável
porque devido ao estado de retenção, ao incremento de gordura corporal durante a gestação, a gente acaba tendo uma fragilidade aí de métodos como bioimpedância e dobras cutâneas, por exemplo. Então, para fins de gestação, ainda é o IMC. E aí a gente vai calcular o seu índice de massa corporal antes de engravidar. Então, se você estava em algum grau de desnutrição, você precisa ganhar cerca de 12,5 kg a 18 quilos até o final da gestação. E aí, 1 quilo, ele não necessariamente vai se aplicar aqui, né? E aí, tudo isso depende do quê? Do grau, porque não é propriamente dito ter uma desnutrição, depende do grau de desnutrição. Se você está numa faixa de eutrofia, né, que é o nome técnico que a gente usa para se referir a um ganho, um peso proporcionalmente adequado à sua estatura, seria um peso saudável. Aí nesse caso, talvez sim, talvez 1 quilo seja saudável para você. Mas se você está no sobrepeso ou na obesidade e você ganha 1 quilo por mês, muito provavelmente você vai ultrapassar essa faixa de segurança, né? Que para quem estava no sobrepeso pré-gestacional, a faixa é de 7 a 11,5 kg, 7 quilos, gente, totais até o final da gestação. Se você ganha 1 quilo por mês, você chega aí a um pouco mais, né? Corre risco de chegar a um pouco mais de 11,5 kg. E para quem tem propriamente um diagnóstico de obesidade, 5 a 9 quilos. Então, assim, eu espero que tenha ficado claro, né, que essa orientação de 1 quilo por mês, ela não se aplica a todo mundo. Essa distribuição de ganho de peso, ela só é segura se ela for planejada para você, com base na sua evolução de peso antes de você engravidar, tá bom? Não é receita de bolo. E aí, justamente pelo fato de ser individual, que você precisa estar ali sendo acompanhada, né, por um profissional nutricionista, fazer o seu acompanhamento nutricional pré-natal. A gente busca sempre bater nessa tecla. Esse acompanhamento ele já faz parte do pré-natal, né? Ele é essencial para a gente poder programar a sua alimentação no sentido de proporcionar toda a energia, todos os nutrientes que você e o seu bebê precisam. A gente precisa lembrar que você é casa, então antigamente tinha-se uma cultura de falar muito do bebê, né? O bebê como protagonista desse momento, mas hoje, como eu tenho dito aqui desde o início, a gente entende que na verdade a protagonista é a mãe, porque ela é que é a casa, ela que é o casulo, ela que é o ambiente, né, de formação dessa vida. E aí, uma vez que você é casa, a gente precisa entender que quem mantém o desenvolvimento do seu bebê são as suas funções básicas. Então, quando a gente pensa em oferta nutricional, oferta calórica de macro, micronutrientes, a gente precisa olhar primeiro para as suas funções básicas. Então, a gente precisa suprir a sua demanda primeiro e aí sim acrescentar o adicional calórico, o adicional energético de macro e micronutrientes que o seu bebê vai precisar. Os seus rins continuam funcionando, o seu pulmão continua oxigenando esse sangue para fornecer a demanda adequada de oxigênio para esse bebê. Então, o seu coração continua bombeando o sangue que vai chegar até a placenta e irrigar o seu bebê. Então, a prioridade é manter as suas necessidades básicas, é atender a sua demanda. E aí sim, a gente programa o adicional que vai ser necessário para o desenvolvimento do seu bebê, tá bom? Eu queria só voltar, uma informação muito importante referente a essa faixa de ganho de peso, gente, é que vocês entenderam que é uma faixa, né? E aí, a partir do momento que é uma faixa, a gente tem um valor máximo e um valor mínimo que se pode ganhar. E aí, eu sempre digo, né? Não sou eu que vou determinar esse seu ganho de peso, e nem é você sozinha, né? Quem já é minha paciente que tá aqui sabe, nas consultas eu costumo explicar, eu costumo deixar vocês cientes, né? Do que seria esse ganho de peso saudável, do que é importante a gente observar em relação a esse incremento, né, de calorias na sua alimentação. E eu também explico os riscos e benefícios. Então, eu digo que a gestante ela precisa ter autonomia para fazer as escolhas, tá? E isso, inclusive, toca o peso.
porque eu entendo que é o seu corpo que está mudando, né? É a sua autoestima, inclusive, que está sendo afetada. Então, eu preciso te conscientizar e te guiar a definir qual vai ser o ganho de peso adequado para você. Então, não sou eu que determino algo que vai mudar o seu corpo, mas você também não escolhe sozinha, porque é o meu papel e a minha responsabilidade como profissional te alertar de todos esses pontos. Mas eu sempre digo que, exatamente por ser uma faixa, a gente precisa estar numa posição de segurança nessa faixa. E essa segurança, normalmente, eu digo que ela é o quê? É o valor que está ali intermediário, né? A média, digamos assim. Se eu tenho uma faixa e a gestante ela está ganhando exatamente ali muito próximo do mínimo, essa posição é uma posição de risco. Por quê? Se em algum momento, por alguma questão de saúde, alguma infecção respiratória, a gente está numa época mais fria, uma época mais chuvosa, que são períodos favoráveis para IVAs, infecções das vias aéreas superiores, que costumam afetar o apetite e você reduz o quanto que você está comendo, você pode cair nessa faixa. Se você está perto do ganho mínimo, você pode descer para abaixo do mínimo e isso coloca você e o seu bebê em situações de alerta. O contrário também é verdadeiro. Se você ganha ali muito próximo do máximo, em períodos que são mais festivos, que coincidem com muitas datas comemorativas, ou até mesmo por questões emocionais, a gente sabe que o emocional ele pode influenciar muito no apetite, e por essa razão você acabar comendo um pouquinho mais do que o habitual, se você está exatamente ali na faixa máxima de ganho de peso e ocorre esse desequilíbrio em algum momento, vocês podem entrar numa situação de risco. Então, eu digo que o ganho de peso seguro, ele vai ser sempre ali a posição intermediária, certo? E aí, claro, para a gente atingir esse ganho de peso seguro, como eu já disse aqui, fundamental, além do acompanhamento nutricional pré-natal, fundamental a prática de atividade física. Assistam a live de Isabelle Pimentel amanhã, nesse mesmo horário, às 20 horas, lá no perfil dela, porque eu tenho certeza que ela vai trazer informações muito pertinentes que vão agregar muito a você sobre a segurança e, arrisco dizer, até a necessidade da prática do exercício físico monitorado na gestação, tá bom? Claro que, como a gente conversou aqui, o nosso corpo ele tende a responder à forma como a gente programa ele. Eu entendo que o pós-parto é uma preocupação, né? E como que esse peso ele vai ser recuperável, mas novamente te tranquilizando. Se você programa a sua alimentação durante a gestação e durante a gestação você programa o seu corpo numa rotina ativa, obviamente essas células elas vão responder muito melhor após o parto, né? Além da própria natureza, que ela é generosa, e além do próprio peso que você já vai perder no ato do parto, assim que o bebê nascer, esse acompanhamento nutricional e de um profissional de educação física especializado em pré-natal vai te ajudar muito a programar esse seu ajuste de peso de uma forma muito mais segura, uma forma muito mais leve após esse parto, tá bom? Já estou finalizando, né, a nossa live. A intenção é que sejam lives mais curtinhas, né, para que a gente possa ir trazendo os temas gradativamente, mas eu queria trazer já uma novidade, né, esperei esse momento para compartilhar com vocês, uma novidade que inclusive já está no feed, nem é mais tão nova assim, mas que é um novo projeto, né, que eu estou tendo a honra de participar e desenvolver ao lado dessas profissionais que eu já citei aqui, profissionais extremamente competentes, né, e que caminham no mesmo propósito que eu, que é a divulgação de informação baseada em ciência e responsabilidade para vocês no pré-natal, no que toca o cuidado materno-infantil. Então, esse projeto ele é intitulado por Mais Mãe, e a partir do momento que nós definimos o nome, nós temos também um propósito com esse nome, que é ajudar, né, a formar, digamos assim, mães cada vez mais
ativas, né, entendendo a segurança e a importância da atividade física no período gestacional. Mães que cuidam muito melhor da sua alimentação, porque entendem todos os mitos e verdades que circundam a alimentação durante esse período, mas principalmente o papel, né, de uma nutrição adequada para ela como mulher, como casa que gera essa criança e como corpo que precisa se recuperar após esse parto e como fonte de nutrição também para o seu bebê. Temos a intenção de trazer mais informação com ciência, informação com responsabilidade, mas principalmente informação que acolhe. E ao passo que você está munida, né, de mais atividade, mais nutrição e mais informação, você se sente mais segura para conduzir o seu pré-natal, né, de uma forma muito mais leve, entendendo que gestação não é doença. Muito pelo contrário, é saúde, longevidade e futuro promissor para você e para a nova vida que está se formando, tá? Quem ainda não está seguindo o nosso perfil, segue lá, @maismãe.oficial. Em breve a gente vai trazer ainda mais conteúdos, em breve teremos live lá no perfil também. E eu digo que desde já é uma honra estar sendo parte desse projeto, uma honra estar retomando, né, as nossas lives semanais, esse nosso espaço aqui de troca, com um tema tão relevante e com um propósito tão grande, né, que tem alinhado aí 100%, né, ao que eu considero a minha missão de vida, que é nutrir famílias, né, participar da realização do sonho, né, de gerar vidas e trazer crianças cada vez mais saudáveis, mais nutridas, mais inteligentes e famílias mais empoderadas, tá bom? Muito obrigada pela participação de todo mundo. Se ainda houver alguma dúvida sobre esse tema, vocês sabem, o direct é um espaço que é totalmente nosso. Manda lá, não deixem de ver o post de hoje e salvem as datas aí, porque essa semana a gente ainda tem mais live. Beli vai dar live amanhã sobre atividade física na gestação às 20 horas. E Lani vai ter live sobre as recomendações médicas da atividade física na gestação na sexta-feira às 10 da manhã. E tem muita informação aí para agregar para vocês nesse período. Então, desejo uma boa semana. Semana que vem nós nos encontramos aqui novamente nesse mesmo horário. E ao longo da semana eu vou combinando junto com vocês, né, o tema da próxima live. Um super beijo e até breve!